bom dia! Vamos começar nosso devocional na expectativa de que o Senhor tem algo novo para nós, de que possamos viver o sobrenatural de Deus na nossa vida, na nossa casa, porque é a promessa de Deus em sua palavra. Mas se você tem ainda vivido de forma apenas natural, saiba que existe uma perspectiva do céu totalmente diferente da que você tem quando você apenas observa notícias ou acompanha problemas com aquele olhar simples e limitado que todos têm. Você precisa desenvolver a sua sensibilidade ao Espírito Santo e se abrir para enxergar as situações pelo ponto de vista de Deus. Ele te mostrará saídas, Ele te dará estratégias, Ele te cobrirá de coragem e ousadia, Ele te revelará coisas grandes mais adiante. Mas esta busca é sua. Jesus falou que através de você coisas incríveis aconteceriam. A autoridade e o poder você já tem. Você só precisa estar em total sintonia com Ele para viver milagres e experiências maravilhosas que Ele quer que você viva. Aleluia! Veja o que diz em Marcos 16, no versículo 17 e 18. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Aleluia! Isso é viver o sobrenatural. A doença ser curada, o coxo pular e saltar de alegria no Senhor, a nossa casa prosperar, o nosso relacionamento ser uma bênção. Isso é promessa de Deus. Neste mundo natural vivemos pelo que vemos, ouvimos, tocamos e sentimos. Porém, ao nascermos de novo em Jesus, nós passamos a compreender que existe também uma outra realidade, a realidade espiritual, que é sobrenatural. Mesmo que alguém não creia que ela existe, ela continua existindo, pois ela é real. Afinal, o mundo físico só passou a existir por causa do mundo espiritual. Jesus, quando veio à Terra, ele operou muitos milagres e disse que se crêssemos, faríamos obras maiores que ele. Jesus não estava se referindo a algo pequeno, mas a coisas grandes e sobrenaturais. Meus amados, muitos cristãos não se aprofundam na sua comunhão com Deus. E por causa disso eles não agem com ousadia, não vivenciam milagres, não vivenciam maravilhas, não vivenciam prodígios. Eles se contentam em viver no raso, mas o Senhor nos chama a viver mais profundo. Essas pessoas muitas vezes se limitam à razão, vivendo quase da mesma forma como todas as demais outras pessoas. Se limitam à mesmice do dia a dia. E nós não podemos ser assim. Nós fomos chamados para viver o sobrenatural no nosso dia a dia. Milagres não deveriam ser um evento isolado, mas algo frequente na nossa vida. Uma coisa é certa, se não estamos vivendo e vendo o poder de Deus agindo por meio das nossas vidas, com milagres, com maravilhas, com prodígios, algo está faltando em nós.
Pois o Deus que agia com milagres, sinais e maravilhas na Bíblia, ele continua o mesmo. A cultura do reino de Deus, ela deve incluir essas manifestações sobrenaturais que aconteciam no tempo de Jesus. Jesus nos convida a vivermos algo novo. Mas para isso eu e você, nós precisamos ter fome, ter sede da presença de Deus, das manifestações de Deus em nossa vida, ao nosso redor. E para isso nós temos que buscar mais. Nós temos que interagir mais com o Senhor. Ele mesmo disse que nós viveríamos e faríamos obras maiores que Ele. Por que nos contentamos a viver no raso? Todos acreditam que a nossa maior missão nesse mundo é a mesma que Jesus: buscar e salvar os que se haviam perdido. Amém! Mas eles se esquecem no complemento. Além de evangelizar, Jesus também foi ungido para curar os quebrantados de coração, para pregar liberdade aos cativos. Nós somos chamados a ser livres da religiosidade, a sermos livres do misticismo, a sermos livres das prisões que querem fazer com que nós vivamos todo dia uma mesmice. Ele também veio para restaurar vida. Ele veio para restaurar também as vistas dos cegos e para libertar todos os que estavam oprimidos. Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. E é isso que eu e você estamos vivendo. Vida em abundância, ou nos contentamos com o pouco? E o seu ministério foi de muito poder manifestado. Ele curou milhares e milhares de pessoas, expulsou demônios, ressuscitou mortos e fez inúmeros milagres com a natureza. Portanto, nós temos que seguir o exemplo dele, pois ele disse: ide e vivei o mesmo que nós estamos vivendo aqui. Ide e vivei o que eu tenho para vocês. O que será que falta em nós para que possamos ter uma vida cheia do poder de Deus? Para ajudar muitos outros atormentados pelo inimigo e presos por doenças e por males? Jesus também deu essa resposta, para que eu e você não vivêssemos mais essa vida, por causa da vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, e direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Nada vos será impossível, diz o Senhor. A vida abundante que Jesus veio trazer para nós significa uma vida plena, pautada na crença de que nós somos vitoriosos. Isso independe de crises, de aflições e dificuldades que teremos que enfrentar. Eu não sei quais são os seus desafios, mas você tem duas opções: permitir que o diabo roube a sua alegria, ou escolher viver alegre por causa do privilégio de ter Deus ao seu lado, de ter Deus te oferecendo algo novo, uma nova história cheia de milagres, sinais e maravilhas que você pode desfrutar na presença do Deus Altíssimo. Porque a palavra nos ensina: a alegria é uma escolha que deriva da confiança em Deus. Deus está no controle de tudo, por isso alegre-se pela fé. Alegre-se pela fé. Veja com os olhos da fé que você vai viver algo novo.
Veja com os olhos da fé que você vai viver o sobrenatural de Deus e acabou mesmice na sua vida. O raso já era, você vai ir mais profundo no conhecimento com Deus, no relacionamento com Deus, na intimidade com Deus. Se o problema é falta de fé, como resolver isso? Dessa vez é o apóstolo Paulo que nos responde assim: de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra, a palavra de Deus. Simples assim. Busquemos a fé, ouvindo e lendo e relendo a palavra de Deus, fazendo nosso devocional, fazendo nossa oração, nossa adoração. Somente assim a nossa fé aumentará de maneira incrível e nós vamos acreditar ainda mais no poder de Deus. E com essa fé, eu e você, com essa fé aguçada, nós vamos colocar em prática o que nós ouvimos e os milagres nos seguirão. Pois, como está escrito, os sinais seguirão aqueles que crerem. Aleluia! Muitos dizem que não foi para nós que Jesus falou que faríamos obras maiores que ele, mas foi para nós sim. Fica mais cômodo dizer que as manifestações sobrenaturais de Deus ficaram restritas a Jesus e aos seus discípulos do que buscar uma vida de estudo da palavra, de aprofundamento da palavra, na mais intimidade com o Senhor, oração e viver o genuíno evangelho do poder. Muitos se acomodam, mas para que eu e você possamos ter uma vida cheia do Espírito Santo e de uma fé alimentada, a ponto de nós dizermos o que ele escreveu, o apóstolo Paulo, e a minha palavra e a minha pregação não consistiam apenas em palavras persuasivas e sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder. E como nós vamos ter isso? Somente buscando mais. E Deus tem nos chamado para viver o sobrenatural. Ele mesmo deseja que nós experimentemos grandes milagres e conquistemos uma vida espiritual abundante. Lembre-se disso. Deus tem coisas grandes e ocultas preparadas para todos nós. A palavra diz: invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Em Jeremias 33, 3. E Deus nos chama a viver essa vida sobrenatural em sua presença. E o que diz esse sobrenatural? O que é isso? Que excede todas as forças da natureza, que é algo fora do normal ou fora do comum, que é algo extranatural, extraordinário, muito grande, algo que não é conhecido senão pela fé. Nós vemos em várias passagens das Escrituras o povo de Deus vivendo o sobrenatural de Deus. Vemos Enoque sendo trasladado, Jacó no val de Jaboque, a passagem do Mar Vermelho a seco, as pragas no Egito, a água jorrando da rocha, roupas e sandálias que foram crescendo e não envelheciam no deserto, a nuvem e a coluna de fogo que acompanhava o povo, o maná, a terra que parou quando Josué pediu, as muralhas de Jericó que caíram. Elias declarou e não choveu por 3 anos e meio e foi sustentado por um tempo por corvos. E a farinha que não se acabou na botija e o azeite que não faltou para a viúva de Sarepta.
Lembrem-se, esse Deus que provocou esses milagres é o mesmo Deus que vai provocar na tua vida. Agora, nesse instante, coloque a tua necessidade diante de Deus e veja Deus agir na sua vida da mesma maneira que ele agiu na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego quando foram jogados na fornalha e saíram ilesos de lá. Do mesmo modo como Daniel foi jogado na cova dos leões e nada aconteceu. E os gigantes que estão na sua frente se avolumando e você já fica desesperado porque não sabe o que fazer. Lembre-se de Davi, pequenino, derrubou um gigante em sua frente. Ressurreição de mortos, multiplicação de pães, peixes, curas e mais curas nós vemos. E isso nos mostra que Deus quer nos levar a viver no sobrenatural. Deus quer que nós saiamos do comum para o incomum, do raso para o profundo, do natural para o sobrenatural. Hoje, Deus te convida a viver esse estilo de vida e não aceite nada menos do que isso. Hoje, coloque tudo diante de Deus e comece uma busca incessante para viver o sobrenatural de Deus. E depois eu quero ouvir os testemunhos que você dará das multiplicações que acontecerão na sua vida e no seu lar. Deus te abençoe.